dia, é um prazer enorme estar com vocês. Eu vou ficar mais preso aqui porque eu tenho que me acompanhar desse lado de cá. Eu preciso começar perguntando a vocês, eu não sei se nós já fomos na primeira, e aí vocês vão usar o Mentimeter para isso. Quando vocês ouvem falar Tribunal de Contas, o que vem à cabeça? Vai estar projetado para vocês, aí no telão, não está projetado para mim aqui ainda, mas vai estar projetado para vocês um código para vocês colocarem no Mentimeter, e ao colocar o código no Mentimeter, essa pergunta vai aparecer. E vocês vão responder com a palavra que vier à cabeça de vocês, viu, dona Eliana? Então, por favor, responda. Participem da pergunta, não tem problema, eu não vou saber quem respondeu, então vocês podem responder livremente e honestamente o que vem à cabeça quando vocês ouvem falar Tribunal de Contas. Está aparecendo aí? Não? Para mim também não está aparecendo, está sem sinal. Aí, agora. Então, o código 69614, vai aparecer a pergunta e o lugar de resposta no celular de vocês, e aqui vai aparecendo a resposta. Enquanto vocês vão respondendo, eu quero agradecer muito ao prefeito Gilson Daniel pelo convite, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre um tema que é tão novo, tão importante para todos nós, sobretudo nesse momento que nós vivemos. Vamos lá, gente? Até agora eu estou vendo que 0 pessoa respondeu. É isso mesmo? Não está funcionando? O que está acontecendo? Porque para mim eu só vejo que está 0 aqui e não respondeu. Ah, a internet aqui está ruim. Uma pessoa respondeu. Você orienta para mim? Pedir permissão aqui para ajudar. Sempre on. Rede, olha aí, a rede Wi-Fi sempre on. Vai ser exigido um cadastro. Esse cadastro é necessário para atender a legislação de segurança para a navegação na internet, o Marco Civil da internet. Para atender. Então, esse cadastro não é utilizado para a empresa para nenhum outro fim, senão para a proteção e segurança da rede. Então, por favor, preencha o cadastro para acessar essa rede sempre on, que é a rede Wi-Fi que está disponível aqui no evento. Conselheiro, peço. Muito obrigado. Mas a gente já está conseguindo ver as pessoas respondendo aí, as respostas estão aparecendo. Quanto maior a palavra, significa que mais pessoas falaram dessa palavra. Eu estou ficando satisfeito, porque algumas que eu achei que viessem não vieram. Então eu estou muito satisfeito com o que está sendo colocado. Controle, fiscalização, eficiência. Eficiência deve ter gente do Tribunal de Contas colocando aí, não vale, viu? Brincadeira à parte, bicho-papão apareceu ali, punição apareceu ali, auxiliar, o que já é diferente da visão de Tribunal de Contas, do universo recente, a gente ouve mais falar disso, mas que é importante, que exerce controle, fiscalização. E aí, enquanto vocês vão respondendo, vai aparecendo mais. Continuem respondendo, eu vou voltar para a apresentação, porque eu acho que o que nós queríamos verdadeiramente está estabelecido. Eu estava com medo porque eu fui num evento recentemente e fizeram uma piada que eu achei terrível, mas eu tinha medo dela ficar estratificada aqui, que perguntaram qual era a principal diferença entre um terrorista e o Tribunal de Contas. Vocês sabem a principal diferença entre um terrorista e Tribunal de Contas? Não, eles falaram que terrorista tem simpatizante. E nós efetivamente não temos, porque os gestores acham que nós punimos demais e a sociedade acha que a gente é benevolente demais. Então a gente não agrada a ninguém. Mas isso é uma coisa que nós estamos mudando com o trabalho de todos os nossos servidores, que eu quero agradecer aqui. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer uma reflexão juntos sobre governança pública. Então eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu não estou aqui para
tentar estabelecer uma versão sobre uma determinada coisa que seja verdade para vocês, mas eu quero refletir com vocês sobre governança pública. E por que que eu estou aqui? Porque eu estabeleci um propósito para a minha vida. E ao estabelecer o propósito, estar aqui falando para vocês hoje faz todo sentido para mim. E eu quero que vocês também estabeleçam para vocês o mesmo propósito. Precisa fazer sentido para vocês refletir sobre esse conhecimento. Porque se nós ficarmos aqui participando desse evento, e se isso não tiver um significado, não vai adiantar nada. Vai ser apenas um encontro social em que nós vamos ver as pessoas que gostamos, algumas que nós não vemos há muito tempo e passou para lá. Aí você pode dizer, mas é fácil botar um propósito, conselheiro do Tribunal de Contas, né? Só que o propósito não é de hoje. 1989, eu tinha 13 anos, fiquei órfão de pai, era o filho mais velho, meu irmão tinha 7 anos menos que eu, minha mãe não trabalhava, portanto nós éramos perfil Bolsa Família. Eis que ao longo do tempo a vida me proporcionou grandes coisas, mas não porque eu fiquei parado esperando que a vida me proporcionasse, porque eu estabeleci um propósito e fui atrás dele. Então, ao estabelecer esse propósito, consegui passar pela administração pública, sendo secretário municipal, secretário de Estado, sendo deputado estadual, convivendo com muitos de vocês, e depois, observando, com o mesmo desejo que cada um de vocês aqui tem, de fazer uma melhoria para a cidade, de entregar um bom serviço para as cidades em que a gente vive. No meu caso, naquele momento, era Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou nascido em Bom Jesus do Norte, eu não sei se vocês sabem disso, mas naquele momento era Cachoeiro de Itapemirim. Quando eu estabeleci um conjunto de evidências, eu juntei um conjunto de evidências, eu observei as evidências e pensei, qualquer que seja a ação que eu tiver que tomar para melhorar a vida das pessoas, diante desse conjunto de evidências que eu tenho aqui, a política não me deixará. E eu não falo política às pessoas que têm mandato. Eu falo à política todas as pessoas que circulam no ambiente da política. Porque muitas vezes um prefeito quer fazer uma coisa, porque reuniu informações, viu que aquilo era bom, mas se ele fizer, ele vai enfrentar manifestação, descontentamento, porque aquele ato é impopular. Então, elegendo o propósito de vida, o meu propósito não era ser prefeito, não era ser deputado, o meu propósito era usar estes lugares onde eu estava como instrumento para fazer uma entrega. Eis que, tendo esse propósito, olhar para o Tribunal de Contas parecia apropriado para que a gente conseguisse dar elementos para que as pessoas passassem a tomar decisões com base em evidências e que elas ficassem reveladas para o conjunto de pessoas. Nós temos programada a apresentação de uma auditoria em educação, que é o estabelecimento dessas evidências que eu falei que vi em Cachoeiro de Itapemirim. Agora o Tribunal de Contas vai disponibilizar esse conjunto de evidências para todos os gestores, mas mais do que isso, para toda a população capixaba. Então é importante que vocês constituam um propósito. E aí, propósito feito, realizado, vamos ao mundo. Nós estamos vivendo neste momento uma grave crise de confiança. Vou retribuir o agradecimento, Edmar, pela sua presença aqui neste momento. Nós estamos vivendo uma grande crise de confiança. Vocês estão vendo aí, essas são instituições que têm a sua credibilidade medida desde 2009. O Ministério Público, a Polícia Federal, eles têm uma série histórica menor. Mas se vocês forem avaliando a série histórica, todas as instituições estão perdendo muito credibilidade ao longo do tempo. Na imprensa, a gente vai vendo muitos fatos negativos que aumentam a desconfiança das pessoas. Algumas vezes porque são fatos e precisam apenas ser demonstrados. Outras vezes porque na tentativa de
dar didática a uma informação, simplificar a informação de modo que o cidadão comum consiga ter acesso a ela, simplifica-se uma informação muito complexa e acaba desvirtuando a real situação. Então as pessoas vão tendo aumentada crise de confiança, crises de desconfiança. E aí vocês estão vendo algumas notícias que fazem isso. O acesso à informação, hoje ele é muito rápido. O telefone fixo levou 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O rádio levou 38 anos, a televisão 14 anos, a internet 3 anos, o Facebook 1 ano, o jogo Angry Birds 35 dias e o jogo Pokémon Go levou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários no mundo. Então a informação é um negócio que você não contém mais e ela chega de maneira muito rápida para você. Nós temos um ambiente de desconfiança, as pessoas têm muita informação, acham que está ruim, que nós temos muito desperdício de dinheiro público, mas eu preciso que vocês me respondam agora. Para vocês, qual é a principal causa de desperdício de dinheiro público? Conseguimos aí? Tá, nós estamos ali numa manivela, a nossa internet é a manivela, nós estamos ali tentando fazer um esforço na manivela para conseguir. Mas vocês vão responder essa pergunta. Qual é a principal causa de desperdício de dinheiro público na visão de vocês? Repito, eu não saberei quem respondeu, não sei quem que vai dar a resposta, e ela vai seguindo a mesma lógica anterior. Vocês vão usar agora o código 747442, então atualiza o Mentimeter, coloca o código e responde para a gente qual a principal causa de desperdício de recursos públicos na visão de vocês. Apesar do Edmar ser catedrático, pode responder também, Fabiano, fica à vontade, mente.com, não mintam, apesar do endereço ser mente.com, não mintam, por favor, verdade aqui. Então, 4 pessoas responderam: ineficiência, falta de ética, corrupção, falta de planejamento, maus funcionários, politicagem. Vai lá. Qual a principal causa do mau gasto, da ineficiência com o dinheiro público? É importante ouvir vocês, porque nós estamos aqui tentando construir eu estou só fazendo um retrato da realidade, concordam? Até agora, o que eu disse é o que vocês estão vivenciando cotidianamente, certo? Então nós estamos no mesmo caminho, nós estamos numa mesma toada. Nós entendemos que o mundo está acontecendo do mesmo jeito, não é isso? Até aqui, tudo que eu estou falando é apenas um retrato do que nós estamos vivenciando cotidianamente. Então ali, as respostas que parecem ter mais aderência por vocês é corrupção e ineficiência. Né? Falta de planejamento que está conectada a essa ineficiência, falta de gestão. Então, falta de gestão e falta de gestão, como foi digitado de maneira diferente, aparece 2 vezes. Desvios, falta de ética, falta de qualidade, estrutura precária, pouca gente executando, falta de planejamento aparece também pequeno por conta de digitação, falha de planejamento. Então você vê falta de planejamento, ineficiência, corrupção como os elementos mais respondidos por vocês. Então percebam, vocês disseram que a principal causa, vão voltar para a apresentação, 35 pessoas, a gente tem uma amostragem razoável. Então, voltando para a apresentação, vocês disseram, falta de planejamento e corrupção e ineficiência são os principais casos. Então, estima-se que 1 trilhão são desperdiçados anualmente em decorrência. Qual foi a resposta de vocês? Da corrupção, da falta de ineficiência.
Esses são dados que a fonte é a Operação Lava Jato e foi publicado no jornal Estado de Minas. E a ineficiência, em boa parte, está associada ao apagão das canetas. Eu perguntei a vocês, Tribunal de Contas, o que vem na cabeça? Vocês, comedidamente, eu não vou agredir um conselheiro no palco, falaram controle, fiscalização, mas alguns colocaram ali punição, né, sanção, e esse medo que o gestor tem de tomar uma atitude e depois ser punido pelo Tribunal de Contas, acaba fazendo o estabelecimento do apagão das canetas. E aqui eu quero começar a dar um antídoto que não estava conectado com a apresentação. Vocês não precisariam ter esse medo se olhassem para o controle interno da maneira como o controle interno precisa ser observado. Porque ele não está lá para atrapalhar a gestão, ele está lá para potencializar aquilo que você pode fazer. Então, se quem estiver na liderança observar este mecanismo de controle interno como um mecanismo que tem a capacidade de potencializar aquilo que você vai fazer, auditando o seu próprio município, para apresentar soluções para as áreas finalísticas, porque não é incomum, quando o controle interno faz uma auditoria ou orienta o estabelecimento de um contrato, na política de educação, de saúde, de assistência social, o secretário vai dizer para o prefeito que o controle interno está se metendo onde ele não deve se meter. E não é verdade, porque ele está lá para estabelecer o controle interno da gestão. Então isso pode começar a fazer com que vocês não tenham necessidade de vivenciar o apagão das canetas. Mas a ineficiência está aí atestada. Um poste instalado no meio da rua, uma ponte que não tem para onde ir, uma mochila que carrega o menino e não o menino que carrega a mochila, porque ela ficou maior do que o menino efetivamente. Então, a gente vê isso no cotidiano. Se nós conhecemos o problema, então o que está faltando? Nós sempre teremos dificuldade em prever o futuro. Alguém aqui sabe exatamente o que vai acontecer no futuro? Mãe de Ná, presente? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Então, há um espaço incerto. Nós podemos assegurar que ele será determinado? Que vai acontecer de um jeito certinho e que vai para aquele caminho e que não terá desvio nenhum, porque com base no que eu vi no passado, vai acontecer assim no futuro e pronto, e acabou? Eu não posso dizer isso. Eu não sei o que vai acontecer ali, então eu não sei qual é a meta que eu vou estabelecer acolá, eu não posso também. Mas eu posso fazer uma previsão de rumo. Se acontecer isso, o resultado esperado é aquele. Se acontecer aquele outro, o resultado esperado é aquele outro de cá. Então nós precisamos responder nessa ânsia de ter um futuro, e o nosso futuro, no nosso presente, para o futuro, a gente só fala uma coisa, de que precisa de mudança. Precisa mudar. Aí tem um processo eleitoral, aí o adversário do prefeito que está, ganha. Mudou. Daí a 4 anos, sabe o que ele ouve? Que precisa mudar. Aí acontece o mesmo ciclo. Aí no final, sabe o que ele ouve? Que precisa mudar. Porque há um desejo, na grande maioria das pessoas, inconsciente, ele sabe que precisa mudar, mas não sabe para onde. Ele não tem consciência pela mudança. Vai mudar, mas vai mudar para onde? Vai mudar em quê? E mais do que isso, vai mudar como? Qual é o método que nós vamos utilizar para a mudança? E aí, vocês vão verificar, ou nós vamos refletir juntos, que quanto mais governança e quanto mais gestão nós tivermos, quanto mais nós observarmos isso, menos corrupção e menos ineficiência nós teremos. Então, eu estou aqui refletindo com vocês, porque essa é a minha opinião, se nós fortalecermos mecanismos de governança, porque hoje nós trabalhamos muito com a gestão,
E falamos muito de governança, mas compreender governança efetivamente ainda é uma coisa que eu não sei se está todo mundo compreendendo. Agora, não dá para a gente achar que governança é uma solução definitiva. Resolve todos os nossos problemas. Eu vou pegar num pacotinho na prateleira, um estudo, uma construção, um escrito de governança que funcionou num determinado lugar, vou aplicar no meu município e pronto. Tudo estará resolvido. Não estará resolvido. Se for assim, nós vamos levar a temática da governança para um lugar inalcançável. Porque o que funciona num lugar não necessariamente funciona no outro lugar. Porque nós temos comportamentos, fruto desse comportamento nós temos culturas diferentes. Nós vimos aqui ontem o ministro da CGU dizendo das experiências que foram trocadas com órgãos de controle da Suécia, e ele apresentou as estruturas de controle e no final perguntava, mas para que controle? Quem desviaria o Bolsa Família? É o povo da Suécia falando. Aqui a gente se pergunta, responde com facilidade, porque controle, infelizmente. Mas nós temos que tomar cuidado para não levarmos o termo governança para um lugar inalcançável e inatingível, botando sobre ela expectativas que não se realizam. Nós precisamos que seja feita em cada lugar, se estabeleça uma construção de todos os elementos que compõem uma boa governança, uma gestão de risco, um programa de integridade, enfim. Eu não perguntei, o conselheiro Rodrigo Chamon perguntou e afirmou ontem, porque todo mundo fala tanto de governança, será que fala porque está na moda? Então, governança é um tema que hoje é amplamente utilizado por diversos setores da sociedade, com diferentes significados, dependendo da perspectiva de análise. A governança global, ela trabalha para fazer o controle do poder, estabelecer a garantia da liberdade, a proteção dos indivíduos e trabalhar contra o arbítrio. Nós temos hoje, eu vou passar mais à frente e mostrar para vocês, nós temos metas mundiais para perseguirmos, para alcançarmos como sociedade planetária. E isso não está desconectado da ação que nós fazemos aqui. Nós temos a governança corporativa, que estabelece o controle dos meios, como nós fazemos, como que nós vamos atuar, para garantir, para coordenar e garantir os interesses dentro da nossa organização, e a governança pública que precisa estabelecer a coordenação dos interesses que circulam a administração pública. Mas nós vamos falar disso mais à frente. A base da delegação, e nós vamos trabalhar isso daqui para frente, é a delegação. Aí eu fui ao dicionário, essa tarja branca aí, é a definição no dicionário de delegação. Substantivo feminino, ato ou efeito de delegar, transmissão, transferência de poder, por meio da qual o indivíduo concede a outro a tarefa de representá-lo e agir em seu nome. Mandato. Então, senhores prefeitos foram delegados pela população. Segura essa informação porque ela será importante para a nossa reflexão posterior. Com a complexidade das relações humanas, e aí me cabe aqui uma história, algumas pessoas aqui que são do tribunal estavam em Foz do Iguaçu recentemente, nós ouvimos uma palestra do professor Clóvis de Barros, e ele estava dizendo que estava indo para um lugar de avião, ao chegar no aeroporto teria uma pessoa esperando por ele. Ele viu as pessoas que estavam com plaquinha, não viu o nome dele, passou, ficou lá enrolando para ver as pessoas que estavam com placa indo embora, ficou uma única pessoa. Aí ele chegou perto da pessoa, leu a plaquinha José Carlos. Aí ele falou assim, a pessoa não veio, né? Ele falou, não, veio sim. É um professor que veio dar palestra aqui, me falaram que ele entrou no avião. Ele falou, não, mas o professor que vai dar a palestra sou eu. Ele falou, então por que o senhor não falou antes? Ele falou, mas o meu nome não é José Carlos. Aí o rapaz disse, é claro que não, José Carlos é o meu nome, o seu nome você já sabe.
Então ele disse, se para uma questão tão simples existe dois pontos de vista diferentes, imagine para a gente estabelecer a harmonia entre interesses tão diversos que os senhores são chamados a coordenar. Então, embora originalmente o termo governança estivesse relacionado com questões de governo e Estado, foi na iniciativa privada que ele primeiramente se desenvolveu. E aqui nós vamos usar primeiro o exemplo da governança corporativa no ambiente privado, porque quando começou-se a estabelecer a dificuldade das administrações serem feitas pelos próprios donos, a empresa cresceu de tal maneira que ele não conseguia mais fazer uma administração familiar, ele precisava profissionalizar a contratação para gerir a sua empresa. Então o que ele fez? Ele delegou para alguém, para um gestor, para um executivo, e a gente vê isso nas grandes empresas. Então o principal, que é essa senhora na nossa apresentação, a dona do dinheiro, a dona da empresa, delega para o agente a tarefa de administrar a sua empresa em seu nome. Então aí está estabelecida a delegação. Foi onde aconteceu o divórcio entre a propriedade e a gestão. Tanto o principal, a principal neste caso, quanto o agente tem interesses. E aqui, quando eu falo interesses, eu estou abordando interesses legítimos. Eu não estou dizendo que são interesses que vão prejudicar ou que são maléficos, mas esses interesses algumas vezes conflitam. E se eu delego a alguém fazer alguma coisa em meu nome, mas esse alguém tem um interesse diferente do meu, ele pode sabotar o meu desejo e fazer aquilo que lhe interessa. Então aí estabelece-se o conflito de agência, que é o conflito de interesse entre esses dois atores. Na governança corporativa é analisada múltiplas formas de resolver os potenciais conflitos que decorrem dessa separação de poderes entre principal e agente. E a origem da governança pública, ela está diretamente ligada a isso. Estabelece-se a delegação e também existem as figuras de principal e agente. E aqui começa... Eu falei, quanto mais governança lá atrás, quanto mais gestão, e aqui a gente vai começar a passar pelas diferenças. Porque muita gente fala de governança como se gestão fosse, e não é. Vocês, prefeitos, que eu vejo muitos aqui, são eleitos para serem gestores, não é isso? Mas governantes. E tem uma diferença estabelecida. Será que vocês atuam como gestores e governantes? Então, aqui nós vamos começar a estabelecer. Na nossa tratativa, nós estamos falando de governança pública. Eu não vou descer em níveis, porque nós temos governança multinível, mas aí se eu for entrar em todos os temas, nós vamos fazer outra discussão. Então, eu vou tratar aqui como principal sendo os cidadãos. Quem é o dono do dinheiro? Quem é que paga o imposto que vocês administram? O cidadão, o povo. Então, nós somos principais, e aí o prefeito também é, porque ele não deixa de ser cidadão por ser prefeito, não deixa de ser cidadão por ser prefeita, e a gente precisa ter essa noção de que o principal são os cidadãos, e os agentes, os representantes eleitos, conselhos, dirigentes superiores, enfim. E aí vários conflitos se estabelecem entre agente e principal, entre principal e principal, entre agente e agente. Porque se o principal são os cidadãos, eu posso dizer que o principal tem uma vontade única, tem um interesse único? O processo eleitoral, brigado como é, está aí para dizer o contrário. Né? Os interesses diversos se manifestam, se apresentam, e vocês são fruto, são resultado no processo eleitoral do interesse que se estabelece. Um dos principais papéis da governança é garantir que a atuação pública seja tida como legítima.
como cidadão, fortalecendo o cumprimento voluntário das regras sociais. E aí, todo mundo fala de compliance. Se nós fôssemos falar de todos os conceitos que envolvem a governança, programa de integridade, compliance, nós não sairíamos daqui hoje e eu pediria ajuda aos universitários que estão aqui, que entendem do tema. Mas essas regras sociais são como nós vamos estabelecer em conformidade as nossas ações. Sem governança adequada, é muito pouco provável que os interesses identificados reflitam as necessidades dos cidadãos. E não refletindo a necessidade dos cidadãos adequadamente, as soluções e os resultados esperados não vão ser alcançados. Uma sociedade saudável passa pela ideia de um estágio cujas instituições entregam resultados previamente pactuados. E aqui eu preciso fazer o primeiro recorte com vocês. Quando um prefeito se elege, quando o governador se elege, o presidente da República se elege, o que é eleito são as ideias, que vocês manifestam oficialmente por meio do programa de governo que apresentam. E vocês são a representação pessoal daquelas ideias. Aqui é a prévia pactuação com a sociedade daquilo que será feito. Se não for feito do jeito que foi pactuado, a crise de confiança só faz aumentar. Então, nós precisamos buscar um modelo de governança que seja mais equilibrado, no qual as necessidades dos cidadãos são melhor identificadas e atendidas. E isso deve acontecer de maneira permanente. E aqui, meus amigos, eu quero provocar a vocês que não só os que são prefeitos, mas aqueles que desejam ser, uma boa governança será estabelecida no período de vocês com a delegação em nome do povo, se vocês estabelecerem preocupações com ela antes de chegarem ao poder. Então, ao momento de construir os programas de governo, o aspecto da governança já precisa estar no radar e na preocupação de vocês. E eu disse antes, o que funciona bem em um contexto, pode não funcionar bem no outro, porque nós precisamos observar as realidades. Então, qual o caminho seguir? As organizações precisam saber para onde estão caminhando. Vocês precisam claramente, no momento em que vão solicitar ao cidadão a delegação, dizer claramente para que caminho vocês querem levar este território que vocês vão administrar, estes bens que vocês vão administrar neste tempo. E eu falei da governança global, os conceitos que aqui eu estou também utilizando, a base dessa apresentação, estão alinhados com as organizações que estão dando norte global para este conjunto de entendimentos que nós vemos fazendo, tanto o Banco Mundial quanto a OCDE, que fez gerar o guia da política de governança pública do governo federal. A palestra está no LinkedIn, na última página tem bibliografia e tem o link para o guia de governança pública do governo federal, que é muito didático, muito simples, de fácil leitura. Quem quiser como trilha de aprendizado, muito interessante vocês utilizarem. E a OCDE, a ONU, os mecanismos internacionais estabeleceram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que nós passemos a organizar as políticas públicas a partir deles. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para vocês que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais e municipais existentes no país, vão observar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para começar a apreciar as contas de vocês. Nós vamos sair da conformidade nas contas de governo para analisar o resultado da ação governamental. Não é apenas dizer, gastei 25% na educação. Ok. Você gastou com o quê? Você gastou
Como? Você gastou por que desse jeito e não daquele jeito? Qual foi o resultado que deu? Está conectado com o que você pactuou? Porque aí nós estamos fazendo todo esse conjunto de leitura, estabelecendo uma boa accountability para devolver para o cidadão, que é o principal dono do dinheiro. Vocês imaginam numa empresa que o dono do dinheiro não tem informação do que está acontecendo com o dinheiro dele? Não tenha informação e, além da informação, que essa informação não tenha significado? Porque não é só dizer quanto, é dizer por que aquele quanto e para que aquele quanto. E aí estará estabelecida a accountability. Eu destaquei aqui o 16 e o 17 dos objetivos, porque são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, é paz, justiça e instituições fortes. O 17, parceria em prol das metas. O que é isso senão um ambiente de coordenação estabelecido que garanta a harmonia e atenda aos interesses de todos os atores envolvidos? Então, nós só atingiremos esses dois objetivos com uma boa governança. E esse guia da política de governança pública do governo federal foi estabelecido através do decreto 9.203 de 2017. Completou semana passada ou retrasada 2 anos. E ele estabelece as regras da política de governança e tem uma condução bastante integrada e coerente. Então, eu já estou dizendo para vocês, governança não é o mesmo que gestão. E aí eu vou usar uma definição que está no decreto. Governança no setor público compreende conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Isso é o que está no Manual de Governança. E aqui nós estamos utilizando o material do Tribunal de Contas da União, porque aqui eu quero também chamar a atenção de vocês para uma coisa. As duas instituições que mais estão fornecendo base para o estabelecimento da política de governança, seja ela pública ou privada, são o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Então, essas duas instituições são as que mais têm dado bases e ferramentas para o estabelecimento da governança. Então, olha a relação entre governança e gestão. A governança, do ponto de vista estratégico, ela vai avaliar, direcionar e monitorar. Eu quero estrategicamente isso. Então ela vai dizer estrategicamente, e aí no papel de governante de vocês, o que vocês dizem para os secretários? Eu quero isso, que isso aconteça, eu quero este resultado. Vocês vão monitorar e avaliar se aquelas ações que foram estabelecidas no ambiente da gestão, então vocês deram aos gestores, porque vocês são gestores, ok, mas os seus secretários também são. Então, vocês deram a eles a estratégia e espera deles, depois de planejar, executar, controlar, voltar com accountability, prestando conta para vocês, porque ao final vocês farão isso para nós também, porque o Tribunal de Contas terá que garantir em nome do cidadão a boa governança. Então, quais diferentes funções elas têm? A governança: supervisionar a gestão, definir o direcionamento estratégico, envolver as partes interessadas, gerenciar riscos, gerenciar conflitos internos, auditar e avaliar o sistema de gestão e controle, promover a accountability. Então, governante, eu falei no início, vou repetir agora. Para vocês, governantes, no ato de governar, o controle interno é essencial, fundamental. Vocês não terão sucesso se não fortalecerem o controle interno. Funções da gestão. E aí, ao não fazerem isso, vocês vão cair lá na gente, no controle externo. Mas ainda terão que estabelecer uma coordenação de interesses com o controle social.
que também é importante nessas relações, para garantir os interesses do cidadão, nós vamos falar disso mais à frente. Funções da gestão: implementar programas, garantir a conformidade com as regulamentações, revisar e reportar o progresso de ações, garantir a eficiência administrativa, manter a comunicação com as partes interessadas, avaliar o desempenho e aprender. Prefeitos mandam para o Tribunal de Contas PCA de ordenador, PCA de governo. Está vendo aí mais ou menos a diferença? Em uma, nós vamos observar as funções de gestão na PCA de ordenador. Nas outras, nós vamos apreciar as funções de governo, de governança. Por isso, a avaliação do resultado da ação governamental. E tem uma declaração de Moscou, que foi realizada num congresso organizado pela Intosai, que é uma instituição internacional que congrega as entidades fiscalizadoras superiores e que no Brasil é membro da Intosai, o Tribunal de Contas da União. Então nós não estamos inventando moda aqui. Nós estamos fazendo aquilo que o mundo, o Brasil, está seguindo para fazer. Então, o que nós podemos dizer sobre governança? Que ela é sobre distribuição de poder, definição de metas estratégicas, realização de planejamento de médio prazo, desenvolvimento de ações integradas aos segmentos do governo. Eu estou tirando isso daquele manual, daquele guia da política de governança do governo federal. Então não sou eu que estou dizendo, isso está estabelecido. E nós precisamos fazer com que nossas instituições, os mandatos, consigam agregar valor público, oferecer respostas efetivas às necessidades ou demandas coletivas que sejam politicamente desejadas. E aí está a legitimidade. Se esse é o desejo do cidadão, se esse é o desejo do principal, é legítimo que se estabeleça o alcance desses resultados, cujos resultados modifiquem aspectos da sociedade por meio do uso eficiente, ético e transparente dos recursos públicos. Então, existe uma carência muito grande, principalmente no que tange o planejamento e a estruturação, e aí a gente faz muito planejamento, considerando muito internamente, e aqui, quando nós estamos falando de governança, nós precisamos, eu já disse várias vezes, coordenar e mediar os interesses diversos que estão em torno da administração, porque administrar é governar o espaço público que vocês são delegados, enquanto no setor privado o foco da governança é a remuneração do capital, na área pública a mensuração é bem mais complexa. Aqui, se nós estivéssemos conversando no botequim, eu diria que o buraco é bem mais embaixo, porque as necessidades são bem diferentes. Tanto é que se nós colocarmos um belíssimo executivo para ser prefeito ou governador, talvez ele não tenha o mesmo resultado no governo que tem na empresa dele. Mas veja bem, a partir de 2008, aumentou significativamente o interesse e atenção do TCU sobre governança. Esse gráfico aí é o número de vezes que o termo governança foi usado em acórdãos do TCU. Então observa, lá em 2001, que foi o primeiro, a série histórica que acaba em 2013, mas deu para vocês sentirem que muito mais acórdãos falam de governança. Então, o sistema de governança pública reflete a maneira como os diversos atores se organizam, interagem e procedem para obtê-la. Aqui, nós vamos começar a falar da gestão e eu preciso que vocês, junto comigo, tentem se reconhecer ou não, né? Esse triângulo aí estabelece a gestão. Você geralmente faz um planejamento considerando isso aí, né? Você vai planejar a alta administração, o senhor prefeito, a senhora prefeita, que planeja considerando a execução dos seus secretários, dos seus gerentes. No máximo que você faz olhando para fora é uma matriz SWOT, dizendo que há uma ameaça externa, dizendo que tem um ponto fraco que você vai alcançar, mas considerar que aqueles interesses lá fora precisam ser alcançados é a sua função de governante. Aí é a sua parte de governante. Então aqui é você gestor. Você vai atuar para dentro. É você mandando nos seus subordinados.
mandando, não necessariamente, você pode liderar de várias maneiras, mas você coordenando a ação administrativa para dentro. Aqui é você governante, observando os interesses da sociedade, observando os interesses estabelecidos no controle social, observando o interesse estabelecido nos vários segmentos, ou o conjunto de empresários não tem interesses que falam à administração pública, ou o conjunto de servidores públicos não tem interesse nenhum no que diz respeito à governança pública. Vocês se elegem, apresentam um conjunto de propostas. Se essas propostas, em algum momento, feriam o interesse do servidor público, ele se organiza para você não fazer aquilo que você se propôs a fazer para atender o interesse da população de maneira geral. Então, governar é mediar esse conflito. Governar é mediar esses interesses diversos. Então, aqui, eu também vou passar, mas tem as instâncias externas apenas como exemplificação. Você precisa chegar lá no seu município e fazer você o seu mapa de interesses que orbitam a sua administração. Quais são os grupos? Quais são as pessoas que se organizam para tentar influir naquilo que você faz por ter interesses com a administração pública? E eu vou lembrar, aqui eu falo em interesses sempre considerando interesses legítimos. Então, se nós estabelecermos que a percepção de um ambiente mais complexo do que o da gestão, no qual eu preciso coordenar, eu posso afirmar categoricamente que governança não é mais um modismo. E aí, vocês são submetidos a uma análise de reputação. Então, quando eu falo da pactuação que foi feita lá na frente, e vocês não têm atenção com ela, o que ficará manchado é a sua reputação. Se a percepção do que você faz for menor do que a expectativa que você criou, há uma insatisfação. Se a percepção daquilo que você faz é igual à expectativa que você criou, tem uma satisfação. Agora, se a percepção do que você faz é maior do que a expectativa que você criou, aí você gerou encantamento das pessoas, encantamento nas pessoas. Então, como migrar do controle de meio para o controle de fins? Ou seja, eu vou deixar de olhar só para dentro e vou passar a olhar para fora, para os resultados que eu quero entregar, porque esses resultados falam aquilo que foi pactuado. Então eu preciso estabelecer uma gestão de risco. Repito, se eu fosse fazer uma palestra de gestão de risco aqui, nós também não sairíamos desse lugar. Mas é importante que vocês saibam que gestão de riscos tem lugar na governança. Risco é parte de qualquer empreitada humana. A vida é uma exposição contínua a todo tipo de risco. A civilização avançou graças ao risco. Nos primórdios, riscos físicos e recompensas andavam lado a lado. Nós temos consequências desses primórdios até hoje, infelizmente. Mas hoje nós precisamos avaliar risco a risco de todas as ações que nós vamos fazer, de tudo que nós queremos atacar, quais são os riscos que estão atrelados. E aí aqui tem uma matriz, que é a matriz de Coso, que faz análise dos riscos, avalia risco de governança e cultura, risco de estratégia, risco de execução, risco de informações, risco de monitoramento. Isso é uma metodologia que vocês vão conhecer, já devem ter visto esse desenho várias vezes, mas vale alguém destrinchar a metodologia para que os prefeitos tenham conhecimento da existência. Mas como eu disse, se eu ficar passando, eu não vou conseguir finalizar o que nós precisamos fazer aqui. Quando governos definem objetivos estratégicos, coordenam o desenho e a implementação da política para alcançá-los e precisam monitorar o progresso. Vocês definem um conjunto de ações, vão esperar os 4 anos para ver se deu certo ou se deu errado e falar à população da entrega que vocês se comprometeram a fazer? Não. E aí, aqui eu tinha, inicialmente, Edmar, a apresentação era muito maior, colocadas as linhas de defesa que você tão
rapidamente passou. No próximo evento você dá mais tempo para ele, porque a Seconte é referência no Brasil de controle interno. Então, vocês, por favor, deem mais tempo a ele para falar de controle interno. Então, eu quero dizer para vocês aqui que governança traduz um conceito essencialmente democrático, porque tem respeito ao interesse das pessoas e àquilo que elas delegam aos seus representantes eleitos legitimamente. Então, os cidadãos, dono do dinheiro, delegam por meio de eleições, das quais foi apresentada a essa população um programa de governo. Então, esses papeizinhos aí é o programa de governo que cada candidato, nós tentamos fazer uma representação do candidato convencendo o povo em cada uma desses. Tem mais de um candidato convencendo mais um conjunto de pessoas, porque é assim que a eleição se estabelece. Então tem um programa de governo, vocês vão lá e falam para eles, olha, eu estou me candidatando, vote em mim, porque eu quero fazer isso, aquilo, outro. Você não vai lá e diz, vote em mim, o meu sorriso é mais bonito. Vote em mim, o meu olho azul é mais penetrante. Vote em mim, eu me arrumo mais apropriadamente. Não, você fala, vote em mim, porque eu vou melhorar a educação desse jeito. Vote em mim, porque eu vou melhorar a saúde desse jeito. Então, a população escolhe um e delega. É você. É você que vai me representar. É você que vai levar o nosso município para onde nós queremos ir. E para você fazer isso, você precisa de autorização legislativa. Porque ele não delega só o prefeito, delega os vereadores também. E os vereadores também precisam entender que na delegação tem um conjunto de ideias que foi eleito. Não pessoas, ideias. Na atuação legislativa, essas ideias precisam ser observadas. Para elas serem observadas, na minha opinião, e eu já dei votos em processos do Tribunal de Contas dizendo isso, o programa de governo tem que estar conectado com o PPA, as LDOs e LOAs. Porque se no programa de governo você diz o que vai fazer, e é no PPA que você tem autorização para fazer, como você vai entregar aquilo que foi pactuado se você não conectar as duas coisas? E aí, se você não tiver conhecimento do que está fazendo, alguém pode dizer para você, não, prefeito, isso aqui eu não posso fazer, porque é muito mais fácil eu aumentar de maneira linear o PPA e reapresentar na Câmara 4 anos depois. Se eu fizer isso, só tem uma coisa que está garantida, que não haverá mudança. Nós começamos falando que a única coisa que as pessoas querem é mudança. Vocês se elegem como sendo a personificação da mudança, pegam o PPA de vocês e aumentam de maneira linear. Ou seja, vocês dizem, eu vou repetir tudo o que meu antecessor fez com um pouquinho de dinheiro a mais, porque eu vou arrecadar um pouquinho mais nos próximos 4 anos. Então a chance de dar certo é nula. Então precisa estar conectado programa de governo com PPA, LDO e LOA. E a análise da nossa prestação de contas, nós encaminhamos para o titular do controle, o Poder Legislativo. A gente manda para os vereadores decidirem. Aí a gente vai lá nas contas e fala de educação. A gente vai lá nas contas e fala de saúde. A gente vai lá nas contas e fala de mobilidade. Aí os vereadores falam assim, prefeito, sua conta está aqui, aí o que nós vamos fazer? Nossa expectativa é que vocês peguem aquele parecer prévio. A parte de educação discutam com a sociedade na comissão de educação. A parte da saúde discutam com a sociedade na comissão de saúde. A parte de mobilidade discutam com a sociedade na parte de mobilidade, na comissão de mobilidade e infraestrutura, como vocês estiverem organizada, porque vocês estão ali para representar também a população na devolutiva. Porque se eu presto contas para o dono do dinheiro, são vocês nessa hora, vereadores e vereadoras, os representantes do dono do dinheiro para receber a devolutiva. Então, o parecer prévio precisa ser
destrinchado e comunicado. E aí as versões se estabelecerão, está dada e estabelecida a política, mas neste ambiente, com a minha pretensão quase juvenil, infantil, sei lá, desejando de que ela se estabeleça de maneira muito mais qualificada, porque vocês estão debatendo sobre evidências e dados. Então, o que precisamos é de um modelo adaptável, capaz de sobreviver num ambiente complexo, onde variabilidade é uma coisa boa. Governança é rumo, definir propósitos e alcançá-los. E vocês vão ter que pactuar isso com quem de direito. Infeliz é a pessoa que só consegue se ver. Disse-me isso meu chefe de gabinete que está ali me olhando, baixou a cabeça porque ficou com vergonha, a cara dele está queimando. Mas isso faz todo sentido. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Quando um governante toma uma atitude que afeta um pequeno grupo de pessoas que se privilegiam do serviço público por alguma característica. Nem todo privilégio é conforto monetário. E nós, vendo a manifestação daquele grupo pequeno, não tomamos posição porque não é com a gente, nós não estamos enxergando todo. Porque aquele privilégio é bancado com seu dinheiro. Porque aquele privilégio, o gasto mal feito é do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro. Então, uma ação de governo interessa e fala a todos nós e não apenas aquele pequeno grupo. Porque se nós nos retirarmos, nós dificultamos a tarefa do governante de mediar interesses em favor do conjunto da sociedade, porque ela não se interessa em saber e, ao final, ficará com uma pseudo-informação deturpada. Então, imagine, já é pequena e ainda é deturpada para formar a opinião dele. Será ineficiente. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado.